Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, a levíssima água de Marília e Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar da estreia de um programa que promete render muito, hein? A gente está falando aqui do Mude de Posição. Programa que estará estreando na grade da sua TV Marília, no Canal 4, no próximo dia 14. Eu estou aqui com a idealizadora desse programa, né, e ela já passou aqui por outros programas da casa também. Se você conferiu, você já está um pouco por dentro, senão você vai ter a oportunidade hoje de ficar por dentro totalmente com a Cris Silva, que está aqui com a gente. Cris, obrigado pela presença, uma alegria ter você aqui. Boa noite. Boa noite. Eu que fico super feliz, fico lisonjeada pelo convite de estar na tua presença, que a gente já se conhece há tanto tempo, e hoje aqui a gente tivemos um insight hoje, né, de recordação, que foi muito bom. Legal. Cris, vamos falar aí da estreia desse programa. Aliás, antes de falar da estreia, falar um pouco você, da sua experiência nessa área da sexualidade. Você é educadora sexual, consultora sensual, coach de relacionamento, graduanda em psicologia e já trabalha aí até no mercado adulto, né? Com marcado sensual. 15 anos já, 15 né? anos de Ducris aqui, né? Nós estamos galgando aí, olha, 15 anos, quem diria, né? Verdade, né? E a gente vem desconstruindo algumas ideias, alguns conceitos, mudando alguns tabus, para as pessoas realmente reconhecer que você inserir algo novo no seu relacionamento é para aumentar a intimidade, para unir o relacionamento e fortalecer essa união cada dia. Hoje, mais cedo, a gente conversando aqui com relação a um tempo atrás, quando a gente teve um contato na rádio ainda, na época e tal, isso já faz um bom tempo. Eu me lembro que existiu assim, um preconceito até forte com relação a isso. Como é que está atualmente? Aí, acho que 10 anos já faz, né, que a gente fez esse contato. Olha, eu acho que o preconceito continua, tem o mesmo peso ainda. A diferença é que as pessoas estão aceitando um pouco mais. Elas estão começando a entender que falar de sexo e sexualidade faz parte da nossa história. Não tem como você dividir isso, não tem como separar, disseminar. São assuntos que fazem parte. Eu estou fazendo, como você falou, eu sou graduando em psicologia. E eu estou fazendo meu TCC e é voltado para orgasmo, né? Quero saber, quero entender melhor como foi construído toda a sexualidade humana. E assim, vem histórias aí, conteúdos assim muito fortes, né? Então o que eu percebo que desde o século V a.C., a sexualidade ainda imperava, tinha alguns preconceitos, tinha algumas repressões, algumas punições. E hoje ainda tem, não com tanta essa dimensão, mas ainda constitui, principalmente em Marília, que é uma cidadezinha pequena ainda, e a gente tenta, de alguma forma, mudar esse conceito, né? Porque hoje, sexo é qualidade de vida. A gente percebe, assim, que há talvez uma certa resistência, e por algumas conversas que a gente tem, houve uma informação aqui, uma opinião aqui, outra acolá, mas eu percebo que as pessoas ainda associam muito essa questão do mercado adulto a promiscuidade, ou a sensualidade, como, por exemplo, como caso extraconjugal, e não como algo para o seu casamento, para o seu relacionamento. Quer dizer, para ter sensualidade, tem que estar fora do casamento. Não é nada disso, né? Não. A ideia exatamente é outra, para que isso não aconteça. Justamente, o que eu falo sempre para todo mundo que vai na Ducris, em todos os lugares que nós vamos, você tem que encontrar, você tem que enxergar nele, no seu marido, todos os homens que você gostaria de ter. Aquele homem, companheiro, parceiro, amigo. A mesma coisa você encontrar também na sua parceira. Então, essa é a ideia, né, de trazer esse programa para você poder falar assim, opa, isso eu posso fazer, né? Olha, isso aqui eu me encaixo. Essa dúvida eu queria ter, essa dúvida eu tenho, mas eu não tenho coragem de perguntar. Então, a gente desconstruir essa ideia.
Ô, Cris, e agora? O nome do programa Mude de Posição é muito sugestivo, hein? É sugestivo e fazer as pessoas pensar. Aí vai pensar assim, ó, quando você quer algo diferente, algo novo, você não tem que aguçar a sua imaginação, né? Então, assim, para você ter uma noite diferente, você tem que começar a trabalhar ela desde o início. Tanto homem quanto a mulher, senão vai ficar coisa meio que mecanizada. Então, a ideia do mude de posição é você fazer você pensar. E aí você vai, mude de posição. Mas o que será que esse programa quer dizer com isso? Né? Nós estamos chamando a atenção da sociedade mariliense e região, mude de posição, mude de atitude, mude de comportamento, porque todo mundo quer amar. É né? verdade. Ah, estou casado porque eu amo, porque é isso. E aí quando você começa a esmiuçar as perguntas, o que está vendo aí entre os relacionamentos são relacionamentos amigáveis, de amizade. E o amor mesmo, nesse contexto, ele está saindo pela culatra, vamos dizer assim. E vocês ministram cursos assim, semanalmente, você estava me falando, lá do Cris, vocês sempre tem alguns cursos lá para orientar. Isso. O que se deu a partir desses cursos? O que a gente conseguiu enxergar, Marcos? Ai, vou levar esse gelzinho, vou levar esse excitante, blá, blá, blá. Ai, maravilha. E aí, quando o cliente vinha, né, retornava, e aí, você gostou do gel? Ai, nem usei, tá lá na gaveta. Então, a gente descobriu nisso, né, enxergou nisso uma dificuldade. Né? Opa, tá adquirindo produto, mas não tá usando, e por quê? E vamos pesquisar o porquê. Então, assim, só a venda do produto, a explicação do produto não estava sendo suficiente. Então, a gente desenvolveu alguns cursos que é justamente interagir, né? Esse produto, associar como mostrar como esses produtos pode fazer a diferença de fato no relacionamento. Então, a ideia dos cursos é justamente isso. Porque nos cursos a gente vai explicar cada detalhe, como inovar, as técnicas, tudo com embasamento científico, né? Então, a gente faz muita coisa, muita pesquisa. Não é a Cris que fala, entendeu? Às vezes, quando eu vou falar um curso, por exemplo, de pompoarismo, opa, eu tenho que buscar quem desenvolveu essa prática. Então, foi Augusto Kegel, em 1958, quando ele percebeu uma dificuldade na região pélvica, quando as mulheres não tinham movimento, tinha espasmo, tinha afrouxamento pélvico. Opa, eu que estou falando? Não, foi ele em 1958. Só que as mulheres de hoje, da atualidade, elas enfrentam esse mesmo problema. Elas têm bexiga baixa, ela tem queda de útero, ela tem afrouxamento. Então, e tudo isso vai ter o quê? Vai influenciar no relacionamento. Uma mulher com esses sintomas, ela vai ter um relacionamento saudável? Não vai. Não vai. Ele, o marido, vai se sentir confortável vendo a sua mulher retraída, né, com alguns sintomas de problema, com depressão, com angústia. Ele vai chegar para querer tocar, o que ela vai dizer? Não, amor, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Então fica também esse alerta, quando você está com a sua parceira e você percebe que ela está evitando, vamos descobrir o que está acontecendo? Né? Vamos transformar essa queixa num problema. Queixa se resolve? Não. Problema se resolve. Então a gente, tanto é que na do Cris, a gente tenta trabalhar, né, toda essa problemática familiar, trabalhamos, encontramos o problema, vamos trabalhar o problema, né? E esse seu ingresso na psicologia se deu por conta disso, né, Cris? Por conta disso. Você falou, opa, preciso estudar um pouco mais a mente humana. Mente humana, né, o comportamento humano, porque se você consegue entender a mente humana, você vai identificar alguns problemas, você vai identificar, você vai ver onde desencadeou aqueles comportamentos. Opa, então já consegui identificar, vamos resolver, né? Porque senão fica aquela coisa só de aconselhamento. E o aconselhamento é uma coisa que não vai te levar a você ir a chegar a um lugar assim, definitivamente bem. Olha, como é que é isso, por exemplo, lá você dizendo essas informações que vocês passam lá na do Cristal, isso acontece muito mais com homens ou mulheres? A procura acaba sendo maior por que sexo? Olha, masculino ou feminino? Que legal, vê só. Nós fazemos lá na do Cris uma pesquisa, né? Então, toda vez que as pessoas vão lá, a gente faz um preenchimentozinho, porque a gente quer saber como está sendo essa demanda. E hoje eu consigo te dar essa resposta. 55% mulheres, sexo feminino, e 45%
sexo masculino. Então tá bem equilibrado, Tá né? equilibrado, até porque o homem, ele constrói aquela ideia muito masculinizada, eu não preciso de gel, eu não preciso disso, que vão pensar de mim. Então o homem, ele consegue acarretar muito mais preconceito do que a mulher, Bem mais. né? Porque assim, ele pensa, nossa, se eu for lá, vão achar que eu sou gay, né? Ou vão achar que eu não tô dando no couro, sabe? Esse tipo de situações bem populares, né? Mas quando ele começa, e a gente consegue enxergar esse equilíbrio praticamente, né? Essa estagnação aí, eu acho que é bem positivo para o sexo masculino. Inclusive, nós da Educris, eu vou palestrar em São Paulo, 16, 17 e 18, a Feira Íntimo Expo, justamente só para o público masculino. Olha que legal. Porque a gente percebe também que eles necessitam de atenção. Vai ter uma feira em São Paulo? Em São Paulo, que é a Feira Íntimo Expo, onde vai estar reunido todos os melhores palestrantes, pessoas que fazem curso, que vão atuar nesse dia. Vai estar todo mundo reunido. Que legal. Todas as empresas e fabricantes também. Legal. E aí a gente vai estar lá representado por você, que vai estar lá falando para os homens. Para os homens, como as lojistas, né? Indicar produto, trabalhar mais esse público masculino. Porque assim, ó, como a gente estava falando, o homem é um pouco preconceituoso, mas a gente percebe que o homem também evoluiu. Tanto é que hoje tem muitos homens que são metrosexual, que gostam de se cuidar, se preocupam com a beleza estética e a beleza íntima, né? Como é que fica a situação? Como é que fica a intimidade? Como é que ele faz para conquistar a parceira? Você sabe quase... Não falo nem queixa, viu, Marcos? Mas os homens procuram muito a gente assim, ó. O que eu faço para melhorar meu relacionamento? O que eu faço para dar mais prazer para minha parceira? Então, a gente percebe que existe essa procura. Isso é legal, né? Uma preocupação interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Olha, a gente está conversando aqui com a Cris Silva, que vai estrear um programa aqui na TV Marília no próximo dia 14. Você não pode perder. Já tem um horário, Cris? Tem. Será às 0 horas. 0 horas, meia-noite. Meia-noite você vai ter um encontro comigo. Toda quarta-feira será inédito. Com reprises sexta, sábado e domingo. Reprise sexta, sábado e domingo. Quarta-feira o programa inédito, meia-noite. Você não pode perder aí, portanto, estreia agora no próximo dia 14, semana que vem, imperdível. E aí, a gente está falando um pouco sobre o assunto, mas vamos falar especificamente até do programa, né? O programa, como é que você vai trazer dúvidas das pessoas? As pessoas vão poder interagir com você? Como é que vai ser isso, o formato? Você já definiu, Cris? Já definimos sim. O formato, a ideia é nós levantarmos alguns assuntos, né? Como sexualidade, sensualidade, autoestima, depressão, né? E pretendo também a gente trazer alguns especialistas na área da saúde. Legal. Então, assim, fisioterapeuta, uroginecologista, terapeuta sexual, ginecologista, tudo que vai agregar conhecimento e informação para o nosso público que é cheio de dúvidas. Até mesmo essa questão você falou de conhecimento, imagina que até mesmo o conhecimento do próprio corpo, né? Muda e pode melhorar a coisa. Olha, e que falta isso também, né? Eu acho que isso sim, eu falo pra você que no relacionamento é 70%, ele pesa. Porque se você não se conhece, né? Se você não tem aquele autoconhecimento, como é que você vai dizer para o outro o que ele deve fazer consigo? Ou o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Sim. Quer dizer, Ó, a sua dor porque a coisa acaba sendo diferente. mecânico, o negócio. Isso. E aí as pessoas, ela gostam muito de responsabilizar o outro pelo aquilo que ela não consegue ter. Ela não consegue sentir prazer na relação. Ela não consegue ter um momento feliz. Opa, então a culpa é dele ou a culpa é dela. Não, é 50% a culpa de um, né? E é 50% a culpa do outro. A responsabilidade aí do relacionamento é 50%, é meio a meio. Olha, você aqui como educadora sexual, consultora sensual, coach de relacionamento e graduando em psicologia, eu acho que logo a questão da psicologia... eu acho que assim, a gente queria até falar um pouco com você no próximo bloco sobre isso, que é a questão assim de o casal conversar sobre o assunto, que me parece também que é um outro desafio, uma dificuldade, você colocar o casal para realmente, a chamada DR, mas uma DR bem direcionada. Bem íntima, é uma DR íntima, né? Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência conversando com a Cris Silva, que vai estrear o programa Mude de Posição aqui na TV Marília. Então fica ligado que a gente vai para o intervalo, rapidinho a gente volta sempre em nome de Unimed Marília. O oferecimento também da Vitalícia, Levíssima Água de Marília e Oral Center Odontologia Especializada. Não sai daí não, até já.